Olá, essa é a apresentação da segunda parte do projeto de Programação para a Internet 1. Esse seminário será apresentado por mim, Atos Danilo, junto com Cauã Herculano e Marcos Vinícius. Nosso projeto foi idealizado para desenvolver uma plataforma de adoção de animais, mais especificadamente para gatos e cachorros. O meu futuro amigo nasceu para oferecer um espaço online seguro e organizado que conecta três públicos diferentes: os abrigos, que precisam divulgar animais; o público geral, que são as pessoas que resgataram um animal ou possuem algum filhote e precisa de um local confiável para disponibilizá-los; e os adotantes, que são as pessoas que buscam um animal e querem adotá-los de forma responsável e segura. O projeto evoluiu de um site estático e sem responsividade para uma aplicação full stack rodando em nuvem. Eu e meus colegas vamos apresentar como desenvolvemos algumas das principais funcionalidades da plataforma. Vamos começar pela camada que o usuário vê e interage, o front-end. Um dos nossos principais focos foi garantir que todas as páginas do site fossem totalmente responsivas, oferecendo uma melhor experiência ao usuário. Aqui temos um bom exemplo. Essa é a homepage, que foi desenvolvida em três formatos de tela: celular, tablet e computador. À medida que a largura diminui, as informações se organizam de forma mais vertical. Já em telas maiores, a disposição se torna mais horizontal. Apesar dessas diferenças, todas as versões mantêm características semelhantes. E a pergunta que fica é: e como isso foi feito? Com o uso de Media Queries. Remodelamos todo o nosso CSS, que antes estava configurado apenas para telas grandes, de 1920 por 1080 pixels. Adotamos o conceito do Mobile First, que consiste em desenvolver primeiro para dispositivos menores, celulares com largura inferior a 900 pixels e, em seguida, expandindo para telas médias acima de 900 pixels e, por fim, para telas maiores que 1400 pixels. Assim, garantimos que a página se adapte a qualquer tipo de dispositivo. Como exemplo, selecionei um trecho do arquivo index.css, responsável por estilizar os banners da homepage. Toda a configuração foi feita seguindo o conceito do Mobile First, onde eu defini o tamanho, a posição, a opacidade e a altura, primeiro para o dispositivo móvel. Depois, em sequência, eu ajustei a altura para telas médias e depois para telas grandes. Nesse caso, nos telefones, nos celulares, a altura era 580 pixels, depois ela subiu para 650 pixels para tablets e notebooks com telas pequenas, e para telas grandes a altura ficou com 815 pixels. O uso da Media Query no CSS é indispensável para o desenvolvimento de sites responsivos. Elas permitem aplicar estilos diferentes de acordo com o tamanho de tela ou dispositivo utilizado, organizando o layout em faixas de resolução. Com isso, é possível controlar o comportamento de fontes, grids, imagens, espaçamentos, animações e diversos outros elementos, garantindo que a página se adapte corretamente. Bom, nessa parte de experiência do usuário, né? A gente fez esse rodapé aqui com o nome do usuário, adotar, tem todas as opções, né? Os componentes no geral. E a gente fez isso de forma que vá se adaptar ao hardware do usuário. No caso, se ele estiver usando uma mobile, tablet, desktop. E a gente, para não repetir código, a gente fez isso aqui, né? A gente fez no HTML toda
esse header aqui e essa div vazia com a ID do header, né? E aí no JavaScript, que é a parte realmente do código, fez essa função async, o nome carrega header, né? Aqui ele pega o documento, né, no getElementById do header. Aqui com essa const response, const HTML, com await, ele busca o arquivo HTML externo e essa div vazia, caso ela é preenchida por header.innerHTML e logo após o, a função iniciar lógica header é onde vai garantir que fique tudo funcional e de acordo com o hardware do usuário, né? Vai se adaptar caso ele esteja usando mobile, no tablet e no desktop. Aqui nos caminhos relativos, a gente instancia a variável basePath, né, que define o prefixo do caminho, e aqui o código verifica a resposta da requisição do header. Se a primeira tentativa de carregar o cabeçalho falhar, que é aqui, calma, aqui, o código entende que a gente não está na raiz. Então, ele tenta buscar o arquivo voltando o nível aqui, nessa linha. Se funcionar, ele define a variável basePath como ponto barra, que define que a gente está numa subpasta. Aqui nessa função, que é uma função que corrige os links automaticamente, uma vez que o sistema sabe onde ele está, ele entra nessa função. Ela varre todos os links do menu. E na linha 16, ele verifica se o link é interno. Se for um link externo, como por exemplo do Google ou do YouTube, ele ignora, mas se for um link do nosso site, ele concatena o basePath na frente. Isso garante que não importa se o usuário está no home ou numa pasta mais profunda, o botão voltar ou contato sempre vai apontar para o lugar certo. Com isso a gente consegue componentizar o menu sem precisar duplicar código ou criar arquivos diferentes para cada nível de pasta do projeto. Aqui na verificação do login, a gente aborda a persistência de estado. O desafio aqui era manter o usuário logado, mesmo se ele atualizasse a página, ou fechar se abrisse o navegador de novo, sem usar um back-end muito complexo. Aqui a gente usou, na linha 3, um local storage, pegando o item chamado usuário logado. Se o usuário fez login anteriormente, esse dado vai existir guardado no navegador. Se ele nunca entrou ou deslogou, essa variável retorna nulo. É aqui que a gente define se é um visitante ou se é um usuário. A partir dessa linha aqui, que tem esse if, a gente tem a lógica de controle de interface. Eu capturei duas áreas do HTML. A área visitante e a área usuário. Se o usuário existe, eu converto a string JSON de volta para o objeto, escondo o botão de login e mostro o painel do usuário. Além disso, injeto dinamicamente o nome e a foto dele no HTML. Se ele não existe, o else aqui, na linha 19, garante que o avatar fique escondido e o botão de login apareça. Basicamente, essa função roda toda vez que a página carrega, garantindo que a interface sempre corresponda ao estado atual de autenticação do cliente. Bom, aqui a gente fez mais uma espécie de adaptação para tanto para o mobile quanto para o usuário de tablet, desktop, né? E aqui a gente fez um sistema de filtros para o usuário poder filtrar o tipo de animal que interessa a ele, o sexo, a idade, a origem, né? E isso se adapta ao modelo de, digamos, hardware que você esteja utilizando, né? Porém, no celular, ó, a
aplicar filtros, a parte de filtragem ia ocupar muito espaço comparado às outras. Então a gente fez essa espécie de menu gaveta em que fica, né, digamos, por trás, que só vai aparecer em toda a tela quando o usuário clicar no botão, né? Aí no código do CSS aqui tem esses containers, né, que container filtros, né, que usa position fixed para poder ficar, digamos, por cima do conteúdo. E translate a y em 100% para ficar escondido baixo, fora da visão do usuário. E quando o usuário clica em filtrar, né, essa parte tem, digamos, uma espécie de animaçãozinha, né, de 0.3 segundos que fecha pelo Transition Transform 0.3 secs. E aqui na versão tablet a gente fez um estilo de cards, para assim dizer, que não ocupa a tela inteira, igual no mobile, né? Aí a gente usou aqui um border radius, bem tranquilo de se fazer. E o grid para organizar as opções, né? As opções de localização, espécie, etc. E já aqui na versão desktop não existe botão, né? Fica só esse, esse header aqui, né? Fica com todas as opções assim que o usuário entra na página, né? Aí, para isso, a gente usa o display, né? Display none. E depois se coloca o position static para poder fazer os filtros, que os filtros façam parte da página, não seja um botão que ao clicar vai ser revelado. Bom, aqui a gente usa o Fetch API para poder conectar nosso front-end ao nosso banco de dados, né? A gente cria essa variável let vazia aqui, com o nome de todos os animais, para que ela funcione como uma memória local dentro do navegador, poder guardar todos os dados que chegarem. A gente cria a função async, buscar animais do banco, né? Aí aqui, esse const response aqui garante que todos os animais que serão filtrados são apenas marcados como disponíveis no caso. Aqui a gente faz um pedido por servidor e converte o dado para JSON, né, que é o dado padrão para sites web, né? E aqui a gente faz um ajuste para caso o animal não tenha uma raça definida, ele já seja atribuído como SRD. E por fim, a gente chama aqui a função que desenha o card dos animais na tela, né? E aqui o animal, esse ponto animal, seria o spread, né? Para modificar apenas o campo da raça sem poder perder o restante dos dados, né? Caso atribuir apenas o SRD como raça do animal. E é basicamente isso. A função aplicar filtro é a funcionalidade mais importante da página de adoção. É ela que transforma a lista bruta de animais vinda do banco de dados em uma lista refinada, exibindo apenas os resultados que o usuário deseja ao aplicar o filtro de pesquisa. O processo começa com a captura dos dados. Nós utilizamos o documento .getElementById para obter os valores preenchidos em cada campo e em seguida criamos uma nova lista contendo apenas os animais que passam dos testes de comparação, iniciando as verificações conforme os requisitos definidos pelo usuário. O método .filter funciona como uma peneira, avaliando cada animal individualmente. Nesse processo, aplicamos dois tipos principais de comparação. O primeiro é o includes, no campo da cidade, que ele verifica se o texto digitado faz parte do endereço do animal. Um detalhe importante é que nós utilizamos o toLowerCase, que elimina a diferença entre maiúsculos e minúsculos, tornando a busca mais flexível. O segundo método de comparação é a lógica ternária.
nos selects. Se o usuário deixa o filtro em todos ou vazio, o sistema considera true e permite que qualquer animal, caso contrário, exige que o valor corresponda exatamente ao campo. Por exemplo, se no campo animal espécie ele colocar gato, só irão aparecer gatos. Por fim, utilizamos o operador lógico e, garantindo que apenas os animais que atendam a todas as condições simultaneamente sejam exibidas. A lista resultante é então enviada para a função de renderização, que redesenha a página mostrando apenas os animais ideais para aquele usuário. Bom, na renderização dinâmica é a parte que o código transforma os dados crus, né, do banco de dados nos cards bonitinhos com as fotos dos animais, com os dados deles que o usuário vê no site, né, para o front-end. Primeiro, o código ele localiza o grid principal pela ID, grid animais, e usa o grid.inner HTML para, digamos, limpar o card. Sem isso, sem essa parte do código, toda vez, né, que você filtrasse um animal, os novos resultados seriam apenas atribuídos aos antigos, criando um completo caos no código. Aqui tem o for each para poder percorrer cada animal da lista. E a gente criou o modelo encard no HTML, né? E o JavaScript preenche automaticamente com o nome, a foto e a espécie de cada animal de forma mais dinâmica, limpa, né? Aqui, ó, com essa parte do código do grid, do inner.html maior ou igual, atribuindo ao card HTML, é onde pega cada card que foi montado e carimba ele dentro do site. Essa parte do código é muito interessante, muito útil, por assim dizer, porque garante escalabilidade também ao site, que não importa se tem 10, 20, 40 mil animais, todos eles vão ser modelados e desenhados do mesmo jeito, com o mesmo modelo de card, todos os dados bonitinhos. É importante ter essa escalabilidade, né? Pronto, agora saindo da nossa camada visual, nós entraremos na fundação do sistema, o banco de dados. Para esse projeto, escolhemos o PostgreSQL. Optamos pelo banco de dados relacional porque o nosso sistema exige relações fortes entre entidades. Além disso, toda essa estrutura não está rodando apenas na minha máquina local. O banco foi implementado na nuvem, utilizando a plataforma Neon, o que garante que o projeto esteja acessível de qualquer lugar. A seguir, vamos mostrar como arquitetamos as tabelas principais da plataforma. Pronto, essa é a tabela usuários. Ela foi construída em 3 categorias. A primeira é a de autenticação, onde começamos com o ID configurado como Serial Primary Key. Isso significa que delegamos ao banco de dados a tarefa de gerar IDs únicos e sequenciais. Depois temos o e-mail, que possui uma restrição unique, que é uma trava que impede que 2 contas sejam criadas com o mesmo e-mail. Já a senha definimos como VARCHA255. E o motivo dela ser tão grande é porque não salvamos a senha real do usuário, salvamos o hash criptografado gerado pela biblioteca de segurança. Esse hash é uma string longa e complexa, garantindo que se o banco for vazado, as senhas reais estarão protegidas. E por fim temos o create age, que guarda a hora exata em que a conta foi criada. Já a segunda categoria é a dos dados pessoais do usuário, com destaque para o CPF, que também recebemos a regra unique, para garantir que uma pessoa só tenha uma conta na plataforma. Outra coisa é que ela usa o varchar com 14 caracteres, porque ela armazena os 11 números do CPF, além de 2 pontos e o hífen, que separa os 2 últimos números. E por fim temos a terceira categoria, que é a do endereço do usuário.
Aqui no banco de dados, a gente tem uma tabela Reset Tokens. Quando o usuário esquece a senha, a gente não pode simplesmente deixar ele criar uma nova sem verificar. Essa tabela também serve como um cofre temporário. Ela armazena o pedido de redefinição de senha de forma segura antes de permitirmos a troca. Aqui a gente tem uma estrutura bem direta, né? Aqui a gente tem o e-mail, por exemplo, na linha 5, que vincula o pedido ao usuário real. É not null, porque não existe recuperação de senha anônima. E aqui também tem o token. Esse token é a chave única que a gente envia para o e-mail da pessoa. Somente quem tem acesso ao e-mail consegue pegar esse código. Mas o campo mais importante aqui é o criado em. Ele usa o default now para gravar o momento exato da solicitação. E isso é vital porque no código do back-end a gente vai usar essa data para calcular a expiração. Se o usuário tentar usar esse token depois de 15 minutos ou 1 hora, o sistema compara com essa data e bloqueia o acesso. Isso evita que tokens antigos fiquem válidos para sempre. Resumindo aqui, essa tabela garante que só o dono do e-mail, dentro de uma janela de tempo específica, consiga alterar as credenciais de acesso, caso ele se esqueça, perca o acesso, enfim. Bom, aqui a gente tem a tabela animais, que é uma das tabelas mais importantes de todo o sistema. Aqui a gente tem a identificação padrão nessa tabela, que tem ID, nome, espécie, raça, sexo, idade, porte, são os dados de todos os bichos do sistema, certo? Aqui nos dados de origem, a gente tem local, origem, e tem essa linha aqui, a linha história, que a gente define como text e não como varchar, porque a ideia é permitir que seja um texto com o máximo de detalhes possível e que não tenha limite de caracteres. Nesse campo, a gente tem mídia e controle, que seria a foto, a data da adição, os interessados e o status, se ele está disponível ou indisponível. Aqui no prontuário médico, a gente aplica uma lógica de flags booleanas, true ou false, para vacinas e para castração, vermifugação. Isso foi pensado para facilitar a criação de filtros de busca no front-end. Se o usuário quiser buscar apenas animais castrados, a query no banco de dados é direta e performática. Por fim, temos esse último campo, que tem frase de efeito, data adoção e depoimento, que não possuem restrição not null. Eles ficam vazios intencionalmente quando o animal é cadastrado e só serão preenchidos no momento final, quando a adoção é concretizada. Isso permite que a gente mantenha o histórico de sucesso dentro da própria tabela do animal, sem precisar criar tabelas complexas de histórico nesse momento. Essa é a tabela fotos animais. Implementamos um relacionamento um para muitos, ou seja, um animal pode ter muitas fotos, mas cada foto pertence apenas a um animal. Na linha 4, é criada uma chave estrangeira. O banco de dados garante a integridade referencial, impedindo de cadastrar uma foto para um animal que não existe. E mais, essa ligação permite que o front-end busque todas as fotos de um animal apenas consultando o seu ID. Na linha 5, salvamos apenas o caminho do arquivo, apontando para a pasta Upload no servidor, mantendo o banco leve. Essa pasta está salva localmente, como também no GitHub, para possibilitar o servidor na nuvem carregar as imagens de todos os animais e fotos de perfil dos usuários. Na linha 6, criamos a coluna tipo com a palavra padrão foto, pois, caso uma versão da plataforma seja feita, uma nova versão, ela poderá aceitar vídeos, fazendo com que não precisemos quebrar o banco para habilitar essa funcionalidade.
Se olharem para a tabela de exemplo abaixo do código, vejam que a coluna animal id, o número 17 se repete várias vezes. Isso significa que todas essas 5 fotos pertencem ao mesmo animal. Assim, construímos a galeria dinâmica lá no front-end. Aqui não há muito o que ser dito, né? É uma tabela da SQL, com entidade, solicitações de adoção e com vários atributos, todos eles para garantir a segurança dos animais. A gente tem esse atributo ID, que é uma primary key, que no caso cada pedido de adoção, cada solicitação de adoção ganha um número serial, né, para que não tenham dois pedidos com o mesmo número serial igual no sistema. A Animal ID é uma chave foreign, uma foreign key, que ela faz o link entre essa tabela e a tabela de animais, para garantir a integridade, né, do sistema e o referencial. Caso você não vai conseguir registrar um pedido de adoção para um animal que não está no nosso banco de dados. Agora chegamos ao back-end da plataforma. Construímos ele com o Node.js usando o framework Express. A seguir, vamos detalhar como configuramos nosso servidor. Esse é o nosso app.js, o ponto de entrada da API. Aqui, o objetivo foi montar um ambiente que fosse seguro, mas também capaz de lidar com arquivos e e-mails. A primeira linha de código real, aqui na linha 4, já mostra uma boa prática, o uso do .env. Isso garante que senhas e chaves de API fiquem em variáveis de ambiente e não soltas no código-fonte, prevenindo vazamentos no GitHub. Aqui na linha 7 até a linha 14, a gente importa as ferramentas. O Express, na linha 7, para criar as rotas, e o Course, na linha 9, para permitir que o nosso front-end converse com esse back-end sem bloqueios de segurança do navegador. O ByScript, na linha 10, nós não salvamos em senhas em texto puro no banco. Usamos essa lib para criar hashes criptografados. Como nosso sistema lida com a adoção de animais, precisamos do Multer, na linha 12, para gerenciar o upload das fotos dos pets, e do NodeMailer, para enviar os e-mails de recuperação de senha que vimos no slide anterior. Por fim, nessas linhas, na linha 17 e na linha 18, nós instanciamos a aplicação Express e definimos a porta 3000 como padrão. A partir daqui, o servidor está, entre aspas, em pé e pronto para receber as notas que vamos configurar nos próximos passos. Esse trecho de código é da função appListener, responsável por vincular nossa aplicação a uma porta de rede e começar a escutar as requisições. Mas o que quero destacar aqui não é apenas o comando de ligar, e sim o mapa de rotas que decidimos imprimir no console. Usamos na autenticação o método POST, porque estamos enviando dados sensíveis. Dessa forma, o método encapsula esses dados no corpo da requisição, o body, garantindo que eles não fiquem expostos na URL do navegador. Usando também o método delete para apagar a conta do usuário, na rota deletar conta. Para listar os animais usamos o método get, pois é uma operação de leitura segura que permite que seja feita em cache. Já para solicitações usamos o método post, pois estamos criando um novo registro no banco de dados. E vale mencionar que esse servidor também está rodando em nuvem, através do site Render. Agora vamos falar um pouco sobre como projetamos a segurança para o nosso site. Utilizamos a biblioteca bcrypt.js para guardar todas as senhas. Vamos entender como isso funciona em duas etapas, o cadastro e o login do usuário. Começando pelo cadastro, onde o servidor recebe as informações do usuário. Após isso, na linha 16, é criado o salt. Ele é uma string aleatória que geramos para misturar com a senha do usuário. Isso serve para evitar que senhas iguais gerem códigos iguais. Se dois usuários, por exemplo, utilizam a senha 1, 2, 3, 4, 5 e 6
o banco guardará códigos completamente diferentes para cada um. Na linha 18, executamos o bcraft.hash. Essa função pega a senha, mistura com o salt e transforma naquela string gigante que vimos lá no slide do banco de dados. É um processo irreversível. Agora, quando o usuário tenta entrar, nós temos um desafio: como saber se a senha está certa, se nós nem sabemos a senha original? Primeiro, na linha 7, buscamos o usuário no banco pelo seu e-mail. Após ele encontrar, ele executa na linha 9, onde ele compara. Essa função pega a senha que o usuário acabou de digitar, aplica o mesmo cálculo matemático e compara com o hash guardado no banco. Se o resultado bater, o login é autorizado. Vale mencionar também que usamos a palavra async e await. Usamos o processamento assíncrono para garantir que, enquanto o servidor calcula a segurança de um login, ele não trave e continue atendendo outros usuários. Um diferencial do nosso site, né, que é a gente quer que os usuários possam completar o perfil deles com fotos, e a gente implementou um serviço de upload de arquivo, no caso, né? Para isso a gente utilizou o middleware Mutter no Node.js, que ele intercepta o envio do formulário, salva a imagem em disco, né? E renomeia o arquivo com um timestamp, um date now, para evitar conflito de nome no servidor, que não existe mais de um usuário com o mesmo nome. Aqui a gente tem a rota de buscar todas as informações dos animais. Começando aqui pela linha 3, a gente define a rota get/animais/id, com o id sendo a chave. É assim que o front-end diz que quer os dados, digamos, do Bento, do Jorge, da Mel. É assim que a gente captura esse D, aqui na linha 4. Aqui no começo desse try, da linha 7 até a linha 12, o destaque aqui é a Query SQL. A gente poderia ter feito uma busca mais simples, mas a gente decidiu otimizar. Reparem na coluna 9. A gente embutiu uma subquery, uma query dentro da outra, para calcular o total de interessados. Em vez de fazer o servidor buscar o animal e depois fazer outra viagem ao banco de dados, só para contar quantos pedidos de adoção existem na tabela solicitações adoção. O banco de dados já me devolve essa contagem pronta, numa coluna virtual. Isso economiza o processo e deixa a resposta mais rápida. Porém, um animal tem várias fotos. É um relacionamento, entre aspas, de um para muitos. Na linha 17, fazemos uma segunda busca na tabela Fotos Animais para pegar todas as imagens vinculadas àquele ID. No final, o back-end, entre aspas, costura essas informações, os dados do animal, a contagem de interessados e o array das fotos, e devolve um JSON completo e limpo para o front-end aqui na linha 21. Para finalizar nossa apresentação, iremos falar sobre a recuperação de senha. No site criamos um sistema de token temporário. Na linha 3, fazemos um cálculo matemático para gerar um código numérico de 6 dígitos. Na linha 5, fazemos uma limpeza no banco de dados, apagando qualquer código antigo vinculado àquele e-mail. Isso evita que o banco fique sujo com o lixo digital e garante que apenas o código mais recente funcione. Em seguida, salvamos o novo código na tabela Reset Tokens. Quando o usuário digitar o código que recebeu lá no seu e-mail, nós rodamos uma query SQL bem específica, que está na linha 12 a 16. Nós não verificamos apenas se o código está certo, verificamos 3 condições simultaneamente: se o meio está certo, se o token está certo e se ele ainda é válido. Isso é mostrado na linha 15, onde temos o criado em now, intervalo de 1 hora. Essa linha diz ao banco de dados: só aceite este código
se ele foi criado há menos de 60 minutos, que foi o tempo que estimulamos para que fosse válido esse token. Se o usuário tentar usar esse código 1 hora e 1 segundo depois, o sistema rejeita automaticamente. Encerramos aqui a apresentação técnica dos slides e vamos agora para o teste funcional. Eu vou abrir a aplicação que está rodando em nuvem e simular a jornada completa de um usuário, começando do login, escolher um animal e se candidatar a uma adoção. Pronto, aqui acessando o repositório da plataforma, eu deixei logo em cima o link que direciona para o site com o ponto render. Vamos mostrar a responsividade, onde aqui eu tenho 3 tamanhos de tela, todas elas mostram as informações, que ainda está carregando um pouco o site. Mas vamos ao nosso teste. Vou carregar. Vamos fazer o login. E agora vamos adotar um animal. Essas são algumas opções. Também usamos uma paginação para limitar a quantidade de cards de cada animal, para não ficar muito extensa a página. Vou utilizar aqui os filtros. Vou selecionar a cidade de Garanhuns. Eu quero um cachorro. A raça, ele nos mostra todas essas, mas não quero utilizar, só quero utilizar o do porte, vai ser grande, um macho e filhote. De origem nós temos tanto abrigo como pessoal, eu vou deixar todas. Ó, aqui ele procurou tudo e não encontrou nenhuma, então eu vou limpar aqui o filtro, colocar Garanhuns e cachorro. Vamos dar uma olhadinha no que nós temos. Nós temos essas 5 opções. Escolher esse daqui. Aqui nós temos uma galeria, como foi explicado lá no código, onde mostrava que um animal poderia ter mais de uma imagem. Também usamos uma biblioteca para poder mostrar dessa forma. E aqui uma informação que não foi mostrada é que a gente trabalha com mostrando a fila de interesses. A cada nova solicitação, esse número sobe. No momento aqui tem uma solicitação de uma pessoa que se candidatou para a adoção desse animal. Esse aqui é o card inicial, essa pop-up que nos mostra algumas informações, mas para prosseguirmos a gente precisa clicar em Quero conhecer mais. Aqui ele abre uma nova guia. E aqui nós temos esse card principal, grande, onde ele mostra tanto o nome, algumas informações aqui com essas tags. Aqui uma história. E esse campo aqui da saúde, que mostra se ele é vacinado ou não, vermifugado e castrado. Aqui novamente, ó, nós temos essa informação, só que mais detalhada, e nos mostra que tem uma pessoa interessada e restam 9 vagas. Até a entrevista, nós usamos uma regra de negócio, onde cada animal ele pode receber até 10 solicitações. Quando ele atingir essa
quantidade específica de 10, ele é colocado em análise e sai lá da nossa página de adotar, ele fica bloqueado. Então vamos clicar em quero adotar e aqui nos mostra todo esse formulário que devemos preencher. Aqui ele já carrega algumas informações que nós já temos do usuário logado, como nome completo. Esse CPF, ele a primeira vez ele não vai ser carregado, mas assim que o usuário uma vez fez uma solicitação, esse CPF é salvo no banco de dados do usuário, e quando o sistema vai carregar essa tela, ele faz uma verificação. Se por acaso o CPF dele está salvo, ele mostra aqui e bloqueia para que o usuário digite novamente. Se foi a primeira vez, ele permite. Então vamos preencher com a data de nascimento, 4/10/99. Aqui a profissão, o número do WhatsApp também já vem preenchido, o e-mail, o endereço que nós temos que preencher. Já a cidade e o CEP também foram já captados lá no cadastro. Aqui vamos escolher assim. Aqui algumas informações sobre quantas pessoas moram na casa, o tempo que o animal vai ficar sozinho, se já possui algum animal. Após ele preencher esse, ele tem esse acordo aqui, onde ele deve preencher, senão ele não consegue enviar o formulário. Preenchido tudo, ele clica aqui em enviar, aguarda um pouquinho, e aqui vai para a nossa tela de agradecimento e também a transparência, onde mostra em que processo o usuário se encontra. E aqui também nós temos um cronômetro. Criamos essa regra de negócio para exemplificar que se pelo menos uma pessoa se candidatar para a adoção de um animal, ele não vai ter que aguardar até que tenham 10 solicitações para que depois haja uma análise. Por exemplo, esse animal aqui ele só tinha uma e agora ele tem 2 solicitações, correto? Então, se no prazo de 72 horas, que são 3 dias, ou até 10 solicitações, mas no caso das horas, se em 72 horas ninguém mais fez uma solicitação, esse animal ele vai ser travado e vai para análise, e para que os administradores até possam analisar as solicitações e escolher o melhor candidato. Aqui nós temos essa informaçãozinha aqui, nesse card, e aqui a gente também consegue ver o que vai acontecer nos próximos passos. Nós estamos no primeiro, o próximo passo seria o de análise, entrevista por vídeo e adoção. Aqui teríamos também um Fale com o Protetor, mas não foi desenvolvido até o momento. E aqui nós podemos voltar ao início. Outra coisa também é que nós temos o nosso histórico. Aqui eu já tinha feito uma análise, uma solicitação, e aqui uma segunda, que eu posso acompanhar e ele me redireciona para a mesma página lá. E com isso nós encerramos a apresentação do nosso projeto, o Meu Futuro Amigo, que é uma plataforma de adoção de gatos e cachorros